Thalito News, 24 horas no ar. Alô, Guarulhos! Boa noite, Guarulhos! Estamos mais uma vez aqui ao vivo com o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje. Hoje com o meu amigo de tantos anos, o Wilson Davi dos Santos, um grande atleta guarulhense. Estou muito emocionado com a sua presença. Hoje professor de Educação Física, mais um amigo muito querido, e ele vai contar um pouco da sua trajetória de vida para nós e falar um pouco da cidade de Guarulhos. Wilson, muito bem-vindo, dá o seu boa noite aí para a turma. Boa noite, agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa cidade que nós tanto amamos, nossa querida Guarulhos. Agradeço aqui a Thalito News, aos meus amigos Nelsons, né? Nelsinho e Nelson, Júcio. E queria aqui estar agradecendo essa oportunidade de falar um pouquinho da história da nossa cidade, né? Olha, eu que agradeço a sua presença. Realmente eu acho que vai ser um programa muito bom, porque você tem história na nossa cidade, né? Então, a princípio, né, o praxe de sempre, quando eu entrevisto meus amigos aqui, meus colegas que eu trago aqui, pessoas ilustres da cidade de Guarulhos, né? E você é um rapaz que se destacou no esporte, né? Eu queria saber, você é nascido na cidade de Guarulhos? Na realidade eu nasci no Tatuapé, em São Paulo, né? Mas eu vim com poucos dias de vida para Guarulhos, porque meu pai ele era militar e na época ele morava na Ponte Grande, mas Sei. Eu nasci em São Paulo, nasci no Hospital Cristo Rei, que já está fechado, né? Sei. E vim para Guarulhos com poucos dias de vida. Mas eu posso dizer que eu sou um cidadão guarulhense, que eu recebi muitos anos depois, né? O título de cidadão guarulhense das mãos do vereador americano. Olha que maravilha, poxa vida, isso eu não sabia, parabéns, hein? Bom, e então você vindo a Guarulhos, você veio residir aonde? No bairro da Ponte Grande. Na Ponte Grande. Você estudou ali na região, cresceu ali praticamente, como é que era a sua infância? Estudei ali no Dom Paulo Rolim Loureiro, tenho a minha infância assim, ligada ali ao bairro da Ponte Grande, principalmente ao estádio Arnaldo José Celeste, o estádio da Ponte Grande, né, que é um Sim. orgulho para todos os guarulhenses. Maravilha. E como é que foi a sua infância? Como é que você foi se introduzindo no esporte? Já desde pequeno você já foi pegando gosto? Não, pouco tempo depois que a minha infância aqui em Guarulhos, eu mudei para outro bairro, em São Paulo. Depois eu retornei novamente na época que eu comecei a iniciar os meus treinamentos lá no estádio da Ponte Grande. Voltei para Ponte Grande novamente. Maravilha. Me fala da sua escolaridade. Você estudou sempre lá na Ponte Grande, fez grupo escolar, ginásio. Me fala como é que foi, se você lembra de algum professor que te marcou. O primário eu acabei fazendo em São Miguel Paulista, na Vila Jacuí. O ginásio fiz uma parte, depois eu vim para o Dom Paulo Rolim Loureiro, estudei no Dom Paulo, estudei no 9 de Julho, na época que o professor Ribamar era o patrono do 9 de Julho, mas tinha também uma grande pessoa que já nos deixou há muito tempo, o João Darcio Sachi, o pai do nosso secretário de Segurança Pública de Guarulhos, Darcinho. E foi uma época muito assim, que marcou muito na minha vida, a época principalmente do 9 de Julho, né, onde tínhamos lá, além do professor João Darcio, tínhamos lá o professor Antônio Carlos, hoje ele é presidente do PPS, um grande amigo nosso. Naquela época estudou no 9 de Julho Zequinha Barbosa, atletas olímpicos. Ah, sim. A Conceição Jeremias, Puxa. o Chicão, que é irmão do João do Pulo, a Elbinha, que é irmã do Zequinha, e eu, né? Então nós tínhamos lá um grupo seleto de atletas olímpicos, 9 de Julho, e posteriormente eu estudei no Colégio Progresso, onde eu tive o maior orgulho de estudar, de terminar o meu colegial, e posteriormente eu ingressei nas Faculdades Integradas de Guarulhos, curso de Educação Física. Esse ano aqui nós fizemos o encontro da turma, 25 anos de formados. Que maravilha, puxa vida. E escuta, vamos falar dos seus pais. Quem são seus pais? Meu pai, ele é oficial reformado da Polícia Militar, foi um grande atleta brasileiro também, participou dos Jogos Pan-Americanos de 1963. Eu tive a honra de, durante a passagem da tocha dos Jogos Pan-Americanos que aconteceu aqui na cidade em 2007, receber essa tocha das mãos do meu pai, né? E depois eu fui o penúltimo condutor, passei nas mãos da Adriana Lessa para fechar com chave de ouro. Como era o nome dele? José Davi dos Santos Sobrinho. E o nome da mamãe? Como é que Minha mãe é a dona
Benedita de Jesus dos Santos, espanhola. São vivos? Eles estão vivos? Minha mãe faleceu, infelizmente, 12 anos atrás. Meu pai, ele continua firme e forte, 85 anos, mora num sítio em Pariquera Sul, cria peixe, gado, não quer saber de vir para São Paulo, o negócio dele é interior, é trabalhar. E a sua irmandade? Vocês são em quantos irmãos? Eu tenho uma irmã que mora em São Sebastião, né, sertão de Camburi. Tenho um irmão que mora aqui na Penha. E tenho um outro irmão que mora em Jacupiranga. Somos em 4 irmãos. Tenho, assim, hoje em Guarulhos somente eu, os irmãos. E me fala um pouco da sua trajetória de adolescência. Qual era as suas atividades, o seu hobby? Como é que você se divertia na época? Olha, faz tanto tempo, né? Hoje eu estou com 55 anos. Mas naquela época, os jovens se divertiam muito através dos bailinhos que eram feitos em casa, realizados em casa. Você sabe dessa história. Sim. Eu cheguei a fazer, durante algum tempo, eu fiz um pouco de teatro também. Já referente à área esportiva, na minha escola eu era o capitão da seleção de basquete, da seleção de vôlei, já organizava alguns eventos, fui presidente do centro cívico da escola. E o que aparecia de novidade, eu me metia no meio lá e sempre estava ali participando. Maravilha. Então você sempre procurou estar fazendo atividades, aglomerando pessoas, fazendo, enfim, criando atividades. Participando de feira de ciência, semana do folclore, festa junina, nós arrumamos as barracas, conseguimos prendas. Eu sempre tive assim, um lado assim, voltado assim, à participação popular, né? Sempre gostei de estar colaborando. Me fala aí, como é que você conquistou a sua primeira medalha e em que modalidade? Então, essa história começou dia 4 de janeiro de 1976, no estádio da Ponte Grande. Foi o dia que eu iniciei meus treinamentos. Então, junto com outros companheiros, o Degivaldo Bernardino, a Celia Aparecida, a Priscila Salchuk, a Marli dos Santos, falecida Marli dos Santos, que foi uma grande campeã sul-americana, uma das melhores atletas que o Guarulhos já teve no atletismo. Eu comecei meus treinamentos e pouco tempo depois, eu participei de um campeonato paulista. Só que antes eu vou falar de um grande incentivador que eu tive aqui na cidade, que foi o professor Marcos Magnoni, que hoje é proprietário da Aquasport. O professor Marcos, ele era técnico de atletismo, junto com outros, e o que acontece? O professor Marcos, ele foi uma pessoa que, porque na realidade, vou confessar uma coisa aqui, naquela época eu fumava, você entendeu? E o professor Marcos, um dia eu já tinha treinado um mês, e depois de um mês eu participei de uma seletiva no Ibirapuera, um mês só de treinamento. Sim. E fui bem, fiz um resultado razoável. O professor Marcos chegou para mim e falou assim: olha, se você parar de fumar... Só que você não falou da sua modalidade ainda. Atletismo. Atletismo, sim. Atletismo, era corredor. Sim. E o que acontece? Ele falou assim: quando você parar de fumar, se você parar de fumar, eu vou levar você para participar daqui 2 meses do Troféu Brasil de Atletismo. Puxa. Vai ser no Rio de Janeiro. Para quem nunca saiu de São Paulo, você imagina a satisfação de repente encarar uma viagem no Rio e participar de um Troféu Brasil. Naquele mesmo dia eu atravessei uma ponte pequena, não aquele pontilhão que tem da Ponte Grande ligando a Penha hoje, né? Sim. A Gabriela Mestral, mas era uma ponte pequena. Eu atravessei aquela ponte, tirei um maço de ministro do bolso e joguei no rio. Sim. Confesso que eu poluí o rio aquele dia. Mas se despoluiu, né? Aí o que aconteceu? Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Treinei mais durante 1 mês e meio e fui para o Troféu Brasil no Rio e lá baixei a minha marca pessoal dos 400 metros em mais um segundo e 7 décimos. Foi uma excelente marca, fui bem. Que prova de determinação, né? Bom, 3 meses depois eu me sagrei campeão paulista juvenil dos 800 metros e vice-campeão dos 400 metros rasos. Então já foi uma alegria muito grande. Na sequência, 2 meses depois, eu participei do Campeonato Brasileiro Juvenil, que foi realizado em Belo Horizonte, onde eu me sagrei vice-campeão dos 800 metros, 4º lugar nos 400 e campeão brasileiro do revezamento 4x400 com um novo recorde paulista. Foi o primeiro recorde que eu bati. Voltando agora um pouquinho da sua visão de infância, de adolescência, qual a visão que você tinha de Guarulhos de ontem e de Guarulhos hoje? Em termos de desenvolvimento, ou assim, qual a sua visão? Como é que você vê Guarulhos? Assim, Guarulhos era uma cidade que prometia muito.
mas que ela perdeu um pouquinho a sua identidade por estar muito próxima de São Paulo. Então, muita gente preferia ir curtir, muitas vezes, alguns barzinhos, alguns lugares em São Paulo, do que curtir Guarulhos, né? Eu já fui muito... Eu era o contrário disso. Eu preferia ficar em Guarulhos. Eu tinha já meus amigos, tínhamos os bailinhos aqui no centro de Guarulhos, na própria Ponte Grande, existia um salão lá próximo depois hoje passa Trabalhadores, né? E, então eu sempre preferi curtir muito Guarulhos. Sim. Mas a visão que nós tínhamos era assim, é uma cidade que prometia. Porém, veja bem, tem uma característica marcante. É que a maior parte das notícias que você via de Guarulhos nos jornais, principalmente jornais de São Paulo, era falando coisas ruins de Guarulhos. Era o crime, eram justiceiros, eram carros roubados, desmanches. E o que você via de positivo de Guarulhos era justamente as conquistas do nosso esporte amador. Maravilha. Então, na época, eu lembro que existia, quando eu falo esporte, mas não estou falando somente do atletismo, mas outras modalidades. Nós tivemos aqui um tênis de mesa muito forte, com Medina, Edu Baroni, Elizabeth Mucunda, as irmãs Noda. Nós tivemos aqui equipe de basquete, muito também com o professor Renzo Negrão, que tinha uma equipe muito boa de atletas da cidade. Sim. Nós tínhamos o nosso atletismo, que era muito forte, a equipe de handebol, onde o professor Benedito Felipe Bernardes, o professor Bernardes da FIG, você conhece? Ele foi um grande técnico de handebol, a professora Todo domingo eu tô com ele na feira aqui. Isso, a professora Marisa e tantos outros que passaram pela cidade. Nós tínhamos aqui o pugilismo também, que era muito famoso, com o Valdemar Paulino, Danilo Batista, foram campeões sul-americanos, disputaram o Mundial. O Valdemar Paulino participou dos Jogos Olímpicos de 72. Lembro. Ele não competia por Guarulhos, era do Clube Esportivo da Penha e um outro clube, mas ele acabou tendo suas raízes aqui depois. Infelizmente, essas duas últimas pessoas, tanto o Valdemar Paulino como o Danilo Batista, nos deixaram há pouco tempo. Que pena. É uma grande pena, uma grande perda para o esporte, para a história do esporte de Guarulhos. O próprio pugilista, campeão, que agora está doente também, está me fugindo o nome dele. O Maguila, para você ter uma ideia. Então, para você ter uma ideia. Então, mas aí, veja bem, eu estou te dizendo, naquela época você tinha o apoio, da prefeitura com os passes escolares, na merenda escolar, você tinha perua, você poder trazer e levar os atletas nas competições. Chegamos até a ter 2 ônibus da prefeitura só para os esportistas da cidade poderem participar de eventos, não somente os campeonatos estaduais, mas principalmente jogos regionais e jogos abertos no interior. Sim. Então, praticamente, você cresceu dentro do esporte, hoje você é professor de educação física e também hoje você vive desse trabalho de professor, né? E você atua e tem essa atividade de professor aonde hoje? Eu sou professor de educação física da prefeitura, onde eu trabalho há 35 anos, né? Prefeitura de Guarulhos. Sou professor universitário também, lecionei na FIG, lecionei na Unicid, na São Camilo, num curso de pós-graduação da FMU em Administração Desportiva e Marketing. Eu sou pós-graduado nessa matéria. E trabalho hoje no Bosque Maia. Eu acompanho a organização de eventos, acompanhamento de eventos que são realizados no Bosque Maia. Lotado sempre na Secretaria de Esporte? Não, eu fiquei lotado 30 anos na Secretaria de Esportes, onde eu fui chefe de seção, chefe de divisão, fui diretor, respondi algumas vezes nas férias do secretário, você respondia como secretário de esportes. Fui presidente da Associação Atlética Guarulhos, que foi o maior clube da cidade, né? Que tinha vários, na época áurea do esporte de Guarulhos. Então, Guarulhos teve Estou 5 anos na Secretaria do Meio Ambiente. Maravilha. Guarulhos teve uma fase muito boa, que eu acompanhei, né, também na época que nós éramos meninos, adolescentes, que foi justamente essa época que o esporte estava se difundindo. Guarulhos participou de vários campeonatos, Olimpíadas Guarulhense. Então o Guarulhos realmente difundiu o nome dela através do esporte naquela ocasião. Hoje parece que está um pouco mais afastado. O que está acontecendo? Por que o Guarulhos acabou se apagando na área do esporte? O que está faltando para Guarulhos nesse sentido, na sua visão? Como eu disse para você, em 1976, quando eu iniciei meus treinamentos aqui, o esporte ele ajudou a mudar a imagem de Guarulhos lá fora. Então já não se falava mais depois, nos idos de 1980, quando nós criamos aqui a campanha, quando foi instituída em Guarulhos a campanha Adote um Atleta, Sim. que era uma lei
que existia, federal, e que beneficiava os atletas através de uma bolsa de estudos. As empresas vinham e adotavam um atleta ou uma equipe, ou faziam uma doação para o fundo de campanha Adote um Atleta, que ia comprar alguns equipamentos, bancar algumas despesas relativas à prática esportiva desses atletas. Sim. E o que acontece? Isso tudo foi crescendo. O esporte, então, ele assumiu um papel também, uma importante ferramenta social, de inclusão social, porque nós tínhamos crianças que vinham de núcleos, de bolsões olha, posso contar um caso rápido? Fica à vontade. Uma atleta de Guarulhos, uma garota de Guarulhos, que nós descobrimos numa Olimpíada Colegial, ela ganhou a prova dos 100 metros descalça. Essa garota tinha 14 para 15 anos, era uma categoria infantil. Essa garota foi convidada para treinar, nós demos passe, recebeu leite, ela morava numa favela. Após 1 mês e meio de treinamento, ela participou do Campeonato Paulista e se sagrou campeã paulista infantil. Que maravilha. Quase sem treinamento. Era um talento. 1 mês e meio depois, ela foi para o Campeonato Brasileiro, foi vice-campeã brasileira e campeã dos 100 metros e foi campeã brasileira do revezamento 4%. De lá, ela foi direto para Paris. Ela foi convocada para o Campeonato Mundial de Atletismo Infantil. Então, eu estou dizendo que eu estou querendo colocar para você o seguinte: se nós tivermos condições de resgatar uma criança, um adolescente, da favela da Vila Fátima, Sei. em 5 meses essa criança foi para Paris participar de um campeonato mundial. Uma criança que nunca saiu de Guarulhos para ir para o centro de São Paulo, ela foi para Paris. Puxa vida. E dali para frente ela continuou treinando, tinha patrocinadores através da campanha do Ótimo Atleta, e hoje ela é uma cidadã guarulhense. Trabalhou depois na prefeitura, hoje é uma mãe de família, já é avó. Que maravilha. Você entendeu? Como é o nome dessa moça? Você pode declinar? Marinês. Puxa, foi um atleta de Guarulhos que nos deu muitas glórias, foi campeão de jogos regionais, jogos abertos do interior, campeão brasileiro, campeão paulista, deu muitas glórias para Guarulhos. A gente vê que sempre houve uma política, né, de realmente estar resgatando essas pessoas, né, que passam dificuldade, e que o esporte realmente tem feito surgir grandes nomes, né, grandes pessoas aí com talento e também com boa dedicação a tudo, né. E você realmente, você é uma pessoa que ficou bastante conhecida na cidade através da sua atividade, né. E eu não me lembro agora, mas você já até participou de eventos internacionais, né? Eu participei dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, fui o primeiro atleta que começou o seu trabalho de treinamento nas escolinhas de esportes de Guarulhos e que foi para uma Olimpíada. Que maravilha, puxa. Mas tem outros, não sou somente eu não, até mais importantes. Nós temos o Anísio Silva, que nasceu em Guarulhos, que participou de jogos de 2 Olimpíadas. Nós temos diversos outros que vieram depois. Puxa vida, isso então pra gente é uma honra, porque o que acontece? Você serve de espelho para alguns, que depois servirão de espelho para outros, e consegue dar passos muito maiores do que você conseguiu na sua carreira. Deixa eu fazer uma perguntinha capciosa aqui. Você, obviamente, é um homem que você se casou, teve filho, né? E o seu filho também tem essa tendência para esporte, ou ele eu tive filhos e tenho netos hoje, né? Mas o meu filho, o William, hoje ele está com 34 anos, mas ele foi atleta de Guarulhos também. Assim como meu pai foi, eu fui meu filho. Ele foi atleta, foi campeão. Ele acompanhou. E foi campeão dos Joguinhos Abertos do Interior, nas provas dos 400 metros rasos e 400 com barreiras. Ele foi também campeão por equipe no revezamento 4x400 de jogos regionais, jogos abertos. Então fez parte também da equipe de Guarulhos depois também. E o Netinho, você acha que o Netinho ele está quase no ponto, porque ele é novo, vai fazer 10 anos agora, logo ele está também pelo mesmo caminho, ele gosta de correr muito veloz. Hoje você está morando aonde, Wilson? Hoje eu moro em um condomínio de Guarulhos chamado Condomínio Vale dos Pássaros, no Jardim Testai. Maravilha. Mas vivo passeando pela Ponte Grande ainda, visito o estádio, visito lá meus colegas, nós temos alguns parentes que estão lá. Que bacana. Wilson, antes da gente estar aí falando mais de você, é o seguinte, eu sei que você também está um pouco à frente aí de uma organização aí, não governamental, né? E tem como companheiro também o professor Ricardo Martins, né? O pai da Bia, né? O pai da Beatriz, né? E a ONG, inclusive, leva o nome dela, não é isso?
olhar da Bia. Só uma correção, eu não estou à frente, quem está à frente, eu sou um dos voluntários, sim, né? Quem está à frente é essa pessoa fenomenal que nós vamos conhecer daqui a pouco, o Ricardo Martins Chiruli, amigo de época de faculdades, né? Você vê que as pessoas do bem se encontram mais cedo ou mais tarde, a gente costuma dizer isso, né? Sim. E ele tem uma visão maravilhosa e um trabalho maravilhoso. Ele também é um atleta. Ele é um professor de educação física. Sim, mas ele também já competiu, já tem o seu nome renomado. Ele andou dando seus chutes por aí, jogando bola, jogando vôlei. É uma daquelas pessoas que eu falei pra você, assim como Sônia Lago, assim como Pedro Notaro, uma daquelas pessoas que participou, fez aulas de educação física. Ele foi muito mais além, que é um profissional de educação física muito competente. E teve as lições que ele teve, hoje ele aplica na sua profissão, aplica na sua maneira de encarar a vida. Maravilha. Bom, antes da gente falar um pouco mais do Ricardo, né, que estamos dando já essa iniciativa, eu queria que voltamos a falar um pouco de você agora, no sentido da sua visão de hoje da cidade de Guarulhos, justamente depois de ter passado por toda essa situação, que você, né, essa sua trajetória bonita, né, dentro do esporte de Guarulhos, levando o nome da cidade, você se projetando, ganhando medalhas, né, conhecendo aí outras cidades, conhecendo outro continente, né? O que você hoje, o que você gostaria para o esporte da cidade de Guarulhos? O que você sugeriria para o esporte da cidade de Guarulhos? O esporte hoje da cidade, ele sobrevive muito à custa de pessoas abnegadas, que são os profissionais de educação física, sejam nas escolas, sejam os técnicos de esportivos, sejam os clubes, sejam algumas ONGs que promovem a promoção do esporte. O que nós estamos precisando hoje é uma atenção maior por parte do poder público. Veja bem, não estou aqui criticando, estou sugerindo melhorias para que a cidade tenha condições de resgatar um pouco do que já foi a dignidade que o esporte teve na cidade. Então, nós temos hoje uma lei de incentivos fiscais que ainda não foi, que ela foi criada há 4 anos atrás, já foi um grande passo por parte do prefeito, mas que ainda não foi sancionada, ela não foi regulamentada. Então, precisaria que regulamentasse essa lei para a gente poder fazer como foi na época de ouro do esporte de Guarulhos. Que nós buscássemos, através desses incentivos fiscais, a colaboração das empresas. O que nós temos aqui sobrando é empresa em Guarulhos, o que nós temos aqui são patrocinadores. Mas você precisa abrir as portas. E você acha que Guarulhos tem essa aparelhagem para estar fazendo esses eventos? Esses aparelhos de esportivos da cidade, eles estão em condições de estar recebendo toda essa, talvez esse, vamos dizer assim, essas novas gerações de atletas, essas programações, esses incentivos? Não, isso aí é onde cabe ao poder público fazer uma reflexão. No passado havia mais. No passado você tinha mais próprios municipais esportivos do que a realidade de hoje. Sim. Então a tendência, nós começamos a caminhar para trás. E você entende que deveria haver então uma união do setor privado e o setor público para poder estar voltando a realmente dar um maior incentivo de novo ao esporte da cidade? Eu venho aqui há algum tempo já querendo provocar um fórum para discutir o esporte da cidade. Seria interessante. Você entendeu? Porque esse fórum estaria lá o poder público, estariam lá os clubes, academias. Hoje é fácil você fazer esporte, não é difícil, só que você precisa ter as condições ideais, precisa ter a motivação, o incentivo e aquela mão benta do prefeito por cima da cabeça das pessoas do bem que querem promover o esporte, para poder, no momento que você precisar visitar uma grande empresa, no momento que você pedir um patrocínio, o prefeito participar, como já aconteceu anteriormente. Nós tivemos um prefeito aqui em Guarulhos, o Pascoal Tomeu, que fez isso. Até porque realmente o esporte tira as pessoas de outras atividades, né, não lícitas, né, que vem ocorrendo aí, então seria realmente muito bom. E a quem realmente você gostaria de agradecer, além da nossa cidade de Guarulhos, por você ter conquistado todo esse espaço no esporte e ter levado o nosso nome lá para fora? Antes de tudo, quero agradecer a Deus, né, que me permitiu chegar onde eu cheguei, né, me protegeu. Em segundo, a cidade de Guarulhos. Hoje você sabe que eu travo uma luta para a gente poder recuperar
um pouco dessa dignidade no esporte guarulhense, porque eu sou grato porque tudo que eu conquistei na minha vida, desde o meu ginásio, meu colégio, minha faculdade, meu emprego, foi graças ao esporte. Eu devo isso, e quando eu digo ao esporte da cidade, eu digo às pessoas de Guarulhos que me motivaram, que me treinaram, que torceram por mim, que choraram quando eu me machucava, quando me contundia, quando eu perdi um índice de uma competição importante. Para você ter uma ideia, eu sempre fiz questão de, em todos os países que eu visitei, competindo pela seleção brasileira, eu levava a camiseta de Guarulhos, uma amarelinha, escrito Guarulhos em azul. E fazia questão de, nos treinamentos, não podia na competição, mas nos treinamentos eu treinava com a camiseta escrito Guarulhos. Então eu levei Guarulhos para a França, Itália, Tchecoslováquia, Áustria, todos os países que eu visitei, Europa, Ásia, América do Sul inteira, então América do Norte. Então eu sempre fiz questão de levar o nome da cidade, e eu sou grato a Guarulhos. Guarulhos, eu penso assim, acho que as pessoas de bem da cidade, elas precisam se unir e lutar em prol de tudo aquilo de bom que a cidade merece. Deixa eu só lembrar uma pessoa aqui, que até o nome dela é um pouco assim, relacionada ao seu nome, que é o Edson Davi. O que você tem para falar do querido Edson Davi? O nosso querido ex-vereador Edson Davi, ele foi uma das duas pessoas mais importantes aqui no esporte da cidade. Primeiro é ele, segundo é o irmão dele, Wilson Alves Davi, que foi o melhor secretário de esportes, o melhor assim, entre os melhores secretários de esportes que teve. A gente fala o melhor porque foi aquela fase áurea do esporte, que o esporte chegou, que foi várias vezes campeão em jogos regionais, jogos abertos, equipes maravilhosas. Mas o Edson Davi, ele foi o vereador dos esportes, ele foi o vereador que mais projetos fez para poder beneficiar o esporte amador da cidade. E também à frente do Flamengo, né? Legal, legal. Eu realmente conheço os dois, tenho muito apreço pela pessoa deles, e eu não podia deixar de fazer você falar deles, porque realmente a gente sabe que o Edson Davi, o Wilson Davi são pessoas ligadas ao esporte da cidade até hoje, né? Até hoje. O Edson à frente lá do Flamenguinho, né? Bom, agora eu queria chamar aqui justamente o professor Ricardo Martins Chirulin, que vai estar aqui com a gente, batendo um papo, e vai falar justamente, o pai da Beatriz, e vai falar sobre a ONG, Vamos lá. Né? Nós estamos aqui ao vivo no programa Guarulhos de ontem e de hoje, com o Wilson Davi dos Santos, e agora recebendo o professor Ricardo Martins Chirulin, pai da Beatriz, que vai falar sobre a ONG Olhar da Bia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade, é um prazer muito grande. Eu quero até agradecer o Wilson. Eu fui também na parte de esportes há muito tempo, da época do judô em Guarulhos, isso, né? Então, Sansei Miguel Sugaruma, Zeca, todo esse pessoal aí já faz algumas... Cristina. E eu sei que o carinho do Wilson aqui sobre o professor, mas fui professor no passado na parte de judô, muito tempo, entendeu? Tive bastante crianças aí como alunos. E o Olhar de Bia é uma ONG que, né, foi criada, foi inspirada, né, numa observação da minha filha, a Bia, aos 6 anos de idade. Essa história já fazem 8 anos, observando aqui pertinho da gente, aqui perto do antigo colégio 9 de julho, hoje não tem mais, e tinha umas crianças vieram ao redor do nosso carro pedindo dinheiro, e a gente não costumava dar dinheiro. E nisso eu tinha algumas balinhas lá, entreguei para elas e fui embora. E a Bia estava comigo, e tinha 6 anos nessa época. Sim. Daí andei mais um pouquinho, ela perguntou, né, por que aquelas crianças estavam daquele jeito, né, e eu dirigindo, falei, que jeito, Bia? Descalça, sem camisa, suja, né? Como ia explicar problema de sociedade, né, para uma criança de 6 anos, né, de exclusão, né, exclusão social. Sim. Daí expliquei mais ou menos para ela ficou quietinha e fez que entendeu, e eu fiz que expliquei e fui embora. Isso foi em agosto. De agosto a dezembro daquele ano, sempre quando nós íamos em restaurante, bar, alguma coisa, vinha o troco na conta, né, e vinha uma balinha, um pirulito. Tem mais 2 filhas, que é a Vitória e a Paula, e daí dividiu entre elas lá, mas eu não tô vendo essa divisão mais nesses meses. Quando foi dia 10 de dezembro daquele ano, 2006, a gente indo aqui na churrascaria do nosso amigão aí, o Zé, da churrascaria do Bosque, e ele deu uma quantidade grande de bala para ela, né. E daí, quando eu cheguei em casa, perguntei
aquelas balas, né? Ela falou, pai, peraí. Aí foi no quarto dela, voltou com uma caixa cheia de bala, pirulito, um monte de coisa. E ela era bem pequenininha, né? Eu falei, que é isso aí, Bia? Ela falou, não, pai, você lembra aquela vez que a gente passou naquele lugar? Eu falei, que lugar? Nada, as crianças assim. E a gente não tinha bala pra todo mundo? Eu falei, lembro. Então estão juntando as balas até hoje. Que legal. Pra gente ir lá no Natal. E começou. O Olhar de Bia nasceu nessa situação. E daquelas balinhas até hoje, Nelson, foram mais de 100 mil pessoas que chegou uma ajuda. E essa ajuda não é a gente, né? A ajuda a gente já batizamos com muito carinho, é o Exército do Bem, entendeu? Que são todos os voluntários que fazem o Olhar de Bia acontecer. Sim. Então sozinho a gente não consegue nada. Então tem pessoas jurídicas, pessoas físicas, pessoas, gente, e a gente gosta de gente. E aqui o Wilson, nessa oportunidade aí que a gente está, e eu agradeço o espaço que você está dando no seu programa, no dia 14 agora, a gente entende muito que o esporte é o maior convite, né, para você tirar uma criança de uma situação de vulnerabilidade, sem dúvida. O fator da autoestima, o fator da saúde, vários outros benefícios. Há pouco, faz 2 semanas, nós fizemos nosso primeiro torneio de jiu-jitsu aqui em Guarulhos, coordenação no Parque Secap. Que maravilha. Coordenação do Rafael Calazans, que é o nosso diretor de esportes dentro do Olhar de Bia. E essas 300 crianças, Nelson, são todas, a maioria, 80%, de projetos sociais de Guarulhos e Grande São Paulo. Então veio gente de longe. Essa história que o Wilson está falando, de ter ônibus da prefeitura, veio o pessoal de outras cidades do ônibus da prefeitura participar do nosso evento. Então isso foi uma parceria muito legal, nasceu dentro do Olhar de Bia, e que ganhou corpo. A gente foi parar na Record, e quem foi o padrinho desse evento foi o Vitor Belfort. Puxa, então a gente doou todas as medalhas. Que veio junto com a feiticeira. Entendeu? Não, ainda não veio. Mandou o representante, mas fomos lá no Rio, entendeu? Pegamos. Então ele doou todas as medalhas, todas as crianças ganharam medalhas, ganharam lanches. Foi um evento maravilhoso. E foi o primeiro. E logo em seguida a gente já estava já no tubo de ensaio nosso, e foi o treinão. O treinão, quem teve essa iniciativa foi outra menina muito especial, chama Juliana Pires, aqui de Guarulhos também. Pertence a um grupo chamado Anjos que Correm, que é um grupo de corrida só de meninas maravilhosas. E ela tinha vontade de fazer uma corrida mesmo, né? Mas uma corrida ainda, vamos em 2015, se Deus quiser, a gente fazer a primeira corrida mesmo do Olhar de Bia. E quando vai ser agora uma próxima atividade aí? O treinão vai ser dia 14, todo mundo convidado, dia 14 de dezembro, no Bosque Maia, próximo da Tenda Verde, onde fica a Associação Amigos do Bosque Maia. Sim, e o objetivo então é convidar toda a sociedade guarulhense, entendeu? Para estar competindo. A meninada de 2 anos a 97 anos, entendeu? Estão todos convidados. E a ideia, Nelson, essas corridas de rua, você tem uma inscrição. Você paga uma inscrição, dá direito a várias coisas. Só que a nossa inscrição vai ser alimentos não perecíveis e um brinquedo. Brinquedos de boneca, carrinho, bola, que vai ser doado para as ações que nós fazemos durante dezembro. Então são milhares de crianças, tanto aqui de Guarulhos, quanto outras ONGs. Graças a Deus o Olhar de Bia mobiliza muitas pessoas e doações, e a gente consegue ajudar várias outras ONGs. Você já tem uma série própria, Ricardo? Ah, que bom! Uma pergunta muito peculiar aí. Se tiver um telefone também, já quiser deixar no ar aí. O nosso telefone mais fácil, até pelo WhatsApp aí, é 11 9 80 96 9350. 11 9 80 96 9350. Ou no Facebook, que é o nosso maior canal não temos um canal tão bacana aqui como vocês aqui, entendeu? Obrigado. Mas o nosso canal de comunicação é no Facebook. Então é facebook.com/olhardebia. facebook.com/olhardebia. A gente fez tudo isso, todas essas situações. Então eu costumo brincar assim com os amigos. Se você quer jogar bola, né, você pega uma bolinha, você vai jogar na rua, tal, isso, aquilo, e fim de papo. Agora se você fala assim, não, eu quero jogar bola, só se for no Barcelona, junto com o Neymar, junto com o Messi, então você não quer jogar bola, você quer uma outra situação. Então se você quiser ajudar, você faz por onde ajudar. Então todo esse movimento está na minha casa.
Essas 100 mil pessoas receberam ajuda através da minha casa. Que maravilha. Entendeu? Então os voluntários estão lá. Então a gente doou uma parte considerável lá da minha casa, um prédio de 3 andares. Então é uma estrutura grande. Estamos precisando de parceiros para acabar essa estrutura e fazer a sede administrativa do Olhar de Bia. São mais ou menos quase 200 metros quadrados, entendeu? Nesses 3 andares. E claro, depois a gente vai ter um espaço maior, tá? Mas o espaço agora. O que a gente tem que fazer é o seguinte, se a Bia, com 6 anos de idade, com um punhado de balas, movimentou pra gente ter até um atleta olímpico, entendeu? Com a gente aqui, meu irmão, meu amigo. Maravilha. É muito importante pra gente, entendeu? Então, realmente, eu acho um trabalho muito louvável, desejo assim, sucesso total para vocês, né? E realmente fazer com que as pessoas possam também se unir a essa... Sabe o que é, Nelson? A gente pensa que a gente está ajudando alguém, mas na verdade o voluntário ele é muito egoísta, no bom sentido, porque é tão bom ajudar. A gente recebe tanta ajuda, um sorriso numa criança, um abraço de uma vovó, comida. Se chegar com comida numa família agora na véspera de Natal que não tem nada para comer. Maravilha. Entendeu? É isso que movimenta a gente. Falar um pouco. Imagina como vai ser o seu Natal, você colaborando para que aqueles que passam necessidade tenham uma noite de Natal maravilhosa. Realmente é importante. Sabe? Essa ajuda tem que vir mesmo e fazer o bem realmente só engrandece a nós todos, não é verdade? E pedir, Nelson, que as pessoas compareçam dia 14. Vai ser dia 14 agora, no domingo depois da Corrida Internacional de Guarulhos, lá no Bosque Maia. Mesmo que a pessoa não vá correr, não vai fazer uma participação, mas vai ter uma aula prazerosa, tem um pessoal da ação para conhecer a Bia. Conhecer a Bia vai estar lá, entendeu? Que ganhou um prêmio internacional agora, né? A Bia teve no canal Nickelodeon, entendeu? A TV Nickelodeon. Maravilha. Então ela ganhou meus prêmios Nick 2014. Então é a primeira vez que essa categoria foi criada no mundo, na TV Nick, e é a primeira vez que uma guarulhense ganha esse prêmio, entendeu? Um evento. Vamos trazer uma hora Bia aqui claro, também. Claro, será um prazer. Será um prazer. Bom, gente, nós estamos aqui agora então terminando o nosso programa, Guarulhos de ontem e de hoje. Estivemos falando com o Wilson Davi dos Santos, meu colega, atleta olímpico, professor de educação física. Aqui também ao meu lado, o Ricardo Martins Chirulim, também professor de educação física e pai da Bia, que fez justamente através da ideia dela, quando menina, surgir a ONG Olhar da Bia, que está buscando fazer um trabalho muito importante na nossa cidade de Guarulhos. E ele quer agora também falar mais alguma coisa aqui. Para você. E quando eu falei do Exército do Bem, é isso aqui, ó. Tá? Com muito orgulho que a gente coloca. Então hoje, Nelson, você, a TV aqui, a Thalito News, faz parte desse Exército do Bem. Que então bacana. passa nas suas mãos muito aí. Obrigado, Ricardo. Um carinho realmente nosso, é uma satisfação, né? Tá recebendo que mais pessoas venham também participar desse trabalho maravilhoso. E também já agradecer a todos os ouvintes e agradecer a presença de vocês. Infelizmente o nosso tempo está se esvaindo, mas a promessa nossa é que a gente vai voltar aqui também falando mais da ONG Bia e trazer você, Ricardo, para estar também incentivando mais aí, para que as pessoas colaborem aí. Então, gente, Nelsinho, muito obrigado, uma boa noite para todos e até mais. Thalito News, 24 horas no ar.